Amados irmãos, então, vamos iniciar a reflexão do sermão dessa manhã, no dia do Senhor 18. No dia do Senhor 18 nós temos as perguntas, que nós acabamos de ler, que são perguntas que foram elaboradas em um momento de bastante tensão. Essas perguntas, elas foram realizadas no tempo onde Frederico III, príncipe do Palatinado, ele ordenou a Gaspar Oleviano e Zacarias Ursinos, os autores do catecismo, que elaborassem esse catecismo. Mas nesse período não era uma coisa um pouco assim tão simples, porque você tinha na Alemanha os luteranos muito fortes, Havia também em Heidelberg bastante zwinglianos, que já tinham um pensamento bem oposto aos luteranos, e o grupo novo dos calvinistas. Então o príncipe, que tinha o dever de elaborar um catecismo com o objetivo de unificar os protestantes, tinha uma missão muito importante e bastante tensa. Naquele período houve, na verdade, muitas brigas e debates entre os protestantes ali. Luteranos, zwinglianos e até calvinistas debateram bastante com relação a isso. Houve brigas, realmente, discussões feias, discussões até na hora da ceia, na hora do culto, onde um luterano impediu que um calvinista ele entregasse a ceia. Eram todos protestantes, cultuavam juntos, mas cada um tinha um pensamento diferente acerca da teologia da ceia. Tudo isso era tensão, devido à reforma. A igreja estava passando por mudanças grandes, Ou seja, eles estavam buscando muito mais o que a Escritura ensina acerca do sacramento, e então cada vez mais separando da mentalidade romanista sobre o sacramento. Então os alemães luteranos defendiam a consubstanciação, enquanto os zwinglianos, eles realmente eram bastante opostos a isso, e eles defendiam que a ceia era apenas algo simbólico, que Cristo, como os luteranos diziam, não estava com ou nos elementos. A doutrina católica sobre a ceia, ou no caso a missa nesse sentido, é a doutrina da transubstanciação, isso é, a transformação da substância. Logo, então, a fé católica diz respeito a que na hora da missa, na oração do padre, na consagração do sacramento, os elementos, eles são transformados verdadeiramente em corpo de Cristo, carne de Cristo, e sangue de Cristo. Os luteranos, entendendo que visivelmente você não vê nenhuma transformação, então perde-se o sentido da transubstanciação, porque a substância não muda, eles entenderam que a presença real de Cristo estava nos e com os elementos, enquanto os zwinglianos simplesmente rejeitaram isso, porque Zwingli rejeitava isso. Zwingli era o reformador da Suíça, e ele também era um clérigo, aprendeu toda a ideia da transubstanciação, mas ele rejeitou a ideia de maneira completa. E de fato ele não quis, diálogo com relação a isso, mas disse isso é algo apenas simbólico, e observem como que isso era tenso. Em contraposição a isso, vem os calvinistas, como era o próprio Zacarias Ursinos e também Gaspar Olevianos, os autores do catecismo, que eram calvinistas e que pensavam diferente dos dois grupos. Ele realmente eles aprenderam com Calvino a compreender a ceia nesse sentido, como de fato demonstrando a presença de Cristo, certo? Na hora da aplicação da ministração do sacramento, mas a presença mística de Cristo, e não em verdade, e não literalmente com a carne, os elementos se transformando em carne e sangue, ou então a própria presença real dele nos elementos. Mas ele entendeu que aquilo de fato era algo espiritual, era a presença mística de Cristo, e era esse o pensamento, tanto de Zacarias como também de Gaspar Olevianos. E Frederico III, que tinha a missão de fato levar isso à frente e decidir, como seria isso explicado no catecismo, ele estava muito mais influenciado, ou seja, ele percebeu que havia muito mais coerência na teologia reformada. Então ele se inclinou muito mais para a teologia reformada. Ele começou a perceber que, de fato, quando você observa a ceia, você não percebe nenhuma transformação, como os católicos dizem. Mas quando você também observa a ceia e lembra, por isso que as perguntas são feitas assim, sobre as naturezas de Cristo, e que, de fato, como homem, ou seja, em sua natureza humana, ele não está mais aqui, ele está no céu, mas não limitado devido à sua natureza divina, mas como homem, ele está no céu agora, diante de Deus Pai. Ele não pode estar aqui, humanamente falando. Então a presença da pessoa dele, humana, não pode estar na ceia, certo? O que nós temos então é algo espiritual, algo místico.
É algo que representa, onde nós somos espiritualmente, pelo poder do Espírito Santo, no caso, abençoados na Santa Ceia. E era isso justamente que também Frederico estava crendo, entendendo, e então ordenou que se fizesse esse catecismo. E então nessa parte que foi bem trabalhada e com muito cuidado, né, para não machucar ninguém, o catecismo foi feito justamente para tentar unificar os protestantes ali. E prevaleceu justamente essa doutrina e essa explicação que foi para dar uma resposta aos luteranos, não é? Dar uma resposta também aos zwinglianos, e também serve claramente para os católicos romanos, para refletirem bem naquilo que significa a ceia e como nós somos abençoados. Hoje nós não vamos entrar no mérito do debate, não nos interessa o debate, não é no culto, mas vamos pensar justamente sobre as bênçãos que temos disso. Na verdade, qual a aplicação para a igreja dessas verdades tão profundas, que foram debatidas, que deu trabalho para chegar às conclusões, não é? Mas qual é a aplicação para a igreja? O sermão dessa manhã tem o seguinte tema: a firme garantia das bênçãos alcançadas por Cristo para a sua igreja, porque é isso que nos interessa. De fato, para a igreja é a aplicação daquilo que Deus quer nos ensinar. O sermão está dividido em 3 partes. Primeiro, Cristo é a garantia de nossa defesa junto ao Pai. Isso é uma consequência da sua ascensão ao céu. Segundo, Cristo é a garantia de que estaremos onde Ele está. Outra garantia da ascensão ao céu. E por último, Cristo nos deu o seu Espírito como garantia segura, como algo ainda mais forte para nos fortalecer. Não só para sabermos disso, ou seja, com relação às informações, mas para termos o próprio testemunho em nossa vida, em nosso coração, em nosso próprio espírito, de que tudo isso é verdade e que podemos confiar no Senhor. Portanto, que o Senhor possa nos abençoar no sermão dessa manhã. A primeira parte, então, irmãos, Cristo é a garantia de nossa defesa junto ao Pai. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2, e versículo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e versículo 1. Primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos meus, aliás, 1 e 2, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui. Nós temos um texto, então, da palavra de Deus que afirma que Cristo é o nosso advogado. E essa afirmação para a igreja era justamente para o consolo. Porque muitas vezes pode ser algo contraditório na mente de alguns cristãos, quando nós aprendemos que a obra de Cristo nos santifica, que pelo Espírito, pelo poder de Deus, nós somos santificados em Cristo. Ou seja, Deus chama o seu povo, a sua igreja, de santos, e então, de repente, entendendo o que a palavra santo significa, pode parecer contraditório quando nós observamos em nossa própria vida falhas, pecados. E então, a ideia de que Cristo é um advogado, e isso é verdade, é para o consolo da igreja. É para demonstrar que nós temos uma defesa diante do Pai. Nós, então, que fazemos parte do corpo de Cristo, temos um consolo sem igual. Um consolo que ninguém mais nesse mundo, ou seja, aqueles que não creem, não têm condição de alcançar. Consolo esse que deve ser a razão, irmãos, para a nossa alegria e firmeza todos os dias. Nós temos, na verdade, com isso, eu espero que os amados possam compreender essa realidade, um alívio para toda a nossa vida. Não é? Nós não estamos entregues e sem defesa. E isso para nós é importante porque a vida se trata disso. De um Deus que é santo, todo-poderoso, justo, que não folga com a injustiça, um Deus que cobrará de cada ser humano neste mundo as suas obras, um Deus que punirá os ímpios sem misericórdia, um Deus que é justo, que não é comprável, que não pode ser subornado, corrompido como os juízes humanos. E nós, pecadores miseráveis, e nesse sentido criminosos diante da lei de Deus. É isso que a vida é. É disso que o mundo trata, embora as pessoas não olhem para isso, não é? Então, observando o mundo, o que nós podemos ver?
as pessoas estão trabalhando, casando-se e dando-se em casamento, eles empreendem, eles se divertem, eles curtem a vida adoidados, como um filme antigo, não é, da década de 90. Eles planejam. No mundo há pessoas que matam, que roubam, que criam revoluções, que causam revoluções, que mentem, que exploram o povo. Pessoas que realmente se aproveitam umas das outras, não é? Que fazem aquilo que der na telha. O mundo é assim, não é? Como se não houvesse um fim, como se hoje aqui já fôssemos seres completamente eternos, como se não fossem passar pela morte, não é? Como se não houvesse um Deus. Então até as pessoas que se dizem cristãs, elas vivem como pessoas que não creem em Deus. É um ateísmo prático, embora um cristianismo confesso. É algo contraditório, mas é assim que o mundo é. Não se importa, como foi no período de Noé, eles casavam-se, davam-se casamento, eles viviam a vida deles comum, fazendo o que queriam fazer, até que um dia veio o dilúvio e levou a todos. Não é? Essa é a realidade, é disso que o mundo trata. Essa é a realidade, irmãos. Quando nós olhamos então para essa verdade, não é? Nós temos que lembrar de uma coisa: que Deus, que é esse juiz poderoso e incomparável, Ele estava e está olhando quando as pessoas mentem, quando as pessoas roubam, quando as pessoas adulteram. Ele está olhando quando as pessoas se omitem e não fazem aquilo que é certo. Ele está olhando quando as pessoas sonegam seus impostos. Ele está olhando no fundo do coração de cada ser humano. E Ele sabe quando nós desejamos o mal para o nosso próximo. Ele sabe de tudo isso, não é? E diferente da lei humana, que só pode julgar as ações, Deus julga o nosso coração. Essa é a realidade. E a pergunta para nós, para toda a humanidade, a pergunta que é um questionamento para o ímpio: quem poderá defendê-los? Quem poderá nos defender diante de um Deus que conhece a nossa vida de maneira completa e perfeita? Quem poderá nos defender diante de um Deus, não é, que nos conhece a nossa alma, conhece os nossos desejos mais profundos? Ninguém pode defender. Essa é a realidade. Essa é a pergunta para cada pessoa neste mundo. Na palavra do Senhor, nós lemos em Eclesiastes 12, verso 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto. Ou seja, absolutamente nada vai ficar encoberto, não é? Nada. As pessoas fazem as coisas erradas imaginando que Deus não está vendo, ou que Ele vira as costas, ou que Ele olha para o lado para fingir que não vê alguma coisa, mas Ele está dizendo aqui de maneira muito clara que nada ficará encoberto, quer seja bom, quer seja mal, não é? O texto também de 1 Coríntios 4 e 5 diz bem assim: portanto, não julguem nada antes da hora, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então essa é a realidade. É o Deus Todo-Poderoso que fala com a humanidade, que fala com o seu povo essas verdades tão profundas, de que Ele vai julgar. E ainda nós lemos: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Primeira carta de Pedro 4 e 17. Diante de Deus, então, irmãos, quem pode defender as pessoas? Não é? É aquilo que nós temos que aprender pela lógica, não é? Quando dizemos, as pessoas falam isso de maneira aberta e com a boca cheia, enchem um peito para falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? A conclusão de Romanos 8, por exemplo, não é? Mas e se Deus for contra nós? E esse que é o problema, não é? Se Deus for contra nós, estamos perdidos, estamos acabados, porque ninguém pode nos defender. Não adianta procurarmos por líderes religiosos, representantes religiosos. Não adianta procurar uma guarda dos santos. Não adianta procurar nada nesse sentido. Não adianta procurar por líderes políticos, pelo Estado. Não adianta. Nada nesse mundo pode ficar entre nós e Deus. Ninguém pode providenciar nesse sentido alívio para nossas vidas. Então tudo que o ser humano faz nesse mundo, seja de religioso ou de político, que dá no mesmo nesse sentido, não é? São coisas vãs.
coisas inúteis, coisas que não podem impedir a ira de Deus sobre a humanidade. É isso que realmente está demonstrado para todo mundo. E diante dessa verdade tão terrível, não é? E que se alguém soubesse disso, entraria em desespero. Nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós temos esse consolo incomparável. Porque essas palavras de juízo não são para nós. Deus nos alerta, nos exorta, mas a palavra dele para nós, não é? Enquanto para o mundo é uma palavra dura de juízo, de condenação, para nós como igreja, o que o Senhor diz, o que nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Ou seja, a exortação é para que a igreja lute contra o pecado. Se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso consolo é justamente esse. Apesar de reconhecermos a nossa própria vida, fraquezas, apesar de hoje, nesse tempo presente, ainda reconhecendo a santificação operada pelo Espírito Santo, que Ele está operando ainda nesse sentido nas nossas vidas, nós podemos perceber as nossas fraquezas, podemos ver que nós ainda decepcionamos, ou nesse sentido, nós desonramos a Deus com as nossas fraquezas, porque Cristo ainda não veio para nos libertar de maneira perfeita desse corpo pecador, dessa vida corrupta ainda. Todavia, o nosso consolo é saber, não é, que Ele nos trata como filhos. E diz de maneira muito clara, porque vamos pecar, porque pecamos, mas venhamos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Esse advogado é o nosso intercessor. Então nós temos uma defesa junto ao Pai, por esse advogado que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso consolador, não é? Ele é nosso mediador, porque ele está na presença de Deus e nos representa como sumo sacerdote, como lemos em Hebreus ainda. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é uma consolação que nós temos pela subida de Cristo aos céus. Ele estar diante de Deus, o Pai, significa dizer que nós temos proteção, nós temos quem nos defenda diante do Pai, diante do trono de Deus. Nós temos alguém que intercede por nós. Ele é o nosso advogado, como o texto diz, por exemplo, em Isaías 50, versículo 9: eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelhecerão, e a traça os comerá. Também em Romanos 8, 33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é uma maravilha que nós temos com a ascensão de Cristo. É isso que tem que de fato fortalecer a fé da igreja todos os dias. Nosso advogado está nos céus. Então, irmãos, quando o diabo, quando o mundo, quando a nossa própria natureza se tornar uma acusação contra nós, porque a nossa consciência dói, nossa consciência pesa, a não ser que você não seja um crente, né? Sua consciência não vai pesar com o pecado se você for uma pessoa mundana, que não tem o Espírito em sua vida. Mas se você tem o testemunho dentro de si, se Deus habita em você, não é? Os seus pecados vão sempre te levar à tristeza. Você não vai ficar satisfeito com a sua própria natureza, mas você vai odiar a sua própria natureza. Você vai querer lutar contra ela, porque ela não agrada a Deus. Portanto, venhamos sempre lembrar os momentos de tribulação, de angústia, de acusação, que nós temos uma defesa perfeita. Essa é uma bênção alcançada por Cristo. Quando Ele sentou no trono, quando Ele foi aos céus, não é? Nós tivemos então, e nós temos essa garantia eterna de defesa. Quem vai defender os ímpios? Ninguém. Ninguém vai defender os ímpios.
Deus enviou um advogado para o seu povo. E dê graças a Deus. E louve ao Senhor, porque você tem o testemunho do Espírito Santo dentro de você. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, da bênção de Cristo ter subido aos céus, é que Cristo é a garantia de que estaremos onde Ele está. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14. Verso 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São essas as palavras de consolo de Jesus Cristo para os seus discípulos, palavras que são para nós hoje também. Antes do seu sacrifício, antes da sua obra perfeita de sacrifício e ressurreição, Ele prometeu aos seus discípulos. Ou seja, essa promessa é para nós, como discípulos de Cristo, que Ele nos levaria para Ele mesmo, que Ele nos levaria para onde Ele está. Isso significa dizer que Ele nos levará para a presença de Deus real. Isso é algo realmente incrível, é algo incomparável, é algo completamente inalcançável pela força humana. A bênção de estarmos diante de Deus. Ele está no céu agora, na presença de Deus, como homem de carne e osso, não é? Como homem com a nossa natureza. É um homem perfeito nesse sentido. E isso é a garantia. E garantia do quê? De que nós também habitaremos na presença de Deus. Isso é algo completamente inconcebível. Não é? Não tinha sentido uma coisa como essa. Seria um absurdo imaginar uma coisa como essa. O Deus Santo, Todo-Poderoso, não é? Tendo diante de si um ser humano. Muito além daquilo que Adão teve no Éden. Adão não estava no céu, não é? Deus vinha, então havia uma teofania, uma manifestação de Deus para Adão. Uma manifestação visível, algo que ele pudesse ver ali. Mas não é como essa figura do céu. Não é como a realidade de onde Deus de fato habita. Adão não teve isso, não é? Então isso era completamente inconcebível. Até mesmo os seres celestiais, diante do trono de Deus, eles estão ali temendo e tremendo, sem condições de sequer olhar direto para Deus. Essa é a visão que nós vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 6, quando nós lemos: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, irmãos, nem os serafins que estavam tão próximos de Deus, como Isaías viu, não é? Como foi a visão de Isaías, estavam ao redor de Deus, diante do seu trono. Eles não olhavam para Deus diretamente. Eles tinham 6 asas e com 2 asas cobriam o rosto. Eles não olhavam diretamente para Deus. Tamanha a santidade do Senhor. E eles clamavam o tempo todo uns aos outros, dizendo que Deus é santo. Mas agora o que nós estamos observando aqui por meio de Cristo? Que no céu, aonde os seres celestiais mais próximos de Deus não olham para Ele, nós temos agora um homem nesse mesmo lugar. E não um homem que está em temor e tremor diante de Deus o Pai. E não um homem que está cobrindo o seu rosto para não olhar para a glória de Deus. Mas nós temos um homem glorificado que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo aclamado, glorificado pelos anjos. Foi isso que Isaías viu. Essa é a realidade, não é, da nova vida em Jesus Cristo.
Essa é uma bênção que nós recebemos por sua ascensão. Isso significa o que para nós como igreja? Que aquilo que era inconcebível, aquilo que parecia completamente impossível, e que de fato é impossível para nós como seres humanos, Deus o fez em Jesus Cristo. Ele está diante de Deus o Pai, no seu trono, sendo aclamado como Rei eterno. Ou seja, um homem como nós, de carne, sangue e ossos, com a nossa natureza, está no céu, está na presença de Deus, nos sendo então a garantia de que nós, apesar de nossa natureza terrena, teremos em nossa própria carne a vitória conquistada por Cristo, para também habitarmos diante de Deus. Cristo, ele não apenas subiu ao céu sem deixar algo que significasse um significado muito importante para nós como igreja. A sua subida ao céu significa que ele elevou a nossa natureza. Nossa natureza é limitada, é simples, mas ele elevou a nossa natureza. Foi o que ele fez, irmãos. É o que nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, quando nós vemos: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, 3 e 4. Veja a realidade em Cristo, o que ele alcançou para nós e o que ele nos garantiu. Temos um homem como nós, alguém de nossa natureza, não é? No céu, na presença de Deus, no verdadeiro Santo dos Santos. É a garantia de que nós, com a nossa natureza, estaremos lá, porque a nossa carne já está no céu. Em Cristo, a nossa carne está nos céus. Enquanto os anjos, os santos anjos, temem e tremem diante do trono e não podem olhar diretamente para Deus, um de nós, o nosso representante, um ser humano, está lá, com toda a glória, com toda a honra. Essa é a garantia para nós, irmãos. O texto de Hebreus 9, 24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nós temos então o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, que está diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos também em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa cidadania. Ouça o que Paulo diz aqui: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa garantia. O cristão verdadeiro, ele tem uma garantia, não é? Nós não estamos vivendo aqui no mundo à toa. Nós não estamos trabalhando. O que vocês fazem aqui não é um trabalho vão. Obedecer a Cristo, obedecer aos seus mandamentos, viver uma vida cristã, não é um trabalho vão, não é um trabalho inútil, não é um empreendimento tolo dos ímpios. Não é você investir em um negócio, não é você se esforçar para ter alguma coisa nesse mundo, é você verdadeiramente juntar tesouro no céu, é você realmente se concentrar naquilo que é eterno, é você ter a convicção pelo poder do Espírito Santo de que Ele é a sua própria garantia de entrada. É isso que nós temos, não é? Eu sei que nós somos impressionados muitas vezes pelo que vemos, e é por isso que quando o mundo demonstra poder e glória humanas aqui, as pessoas se impressionam, ficam bobas, boquiabertas. E nós como cristãos às vezes esquecemos dessa realidade, não é? E somos levados como o povo era no passado, questionados: onde está o Deus de vocês que nós não vemos? Veja, os nossos deuses podem ser vistos, nós temos imagens deles, mas o Deus de vocês, onde ele está? Nós não vemos o Deus de vocês. Nós cristãos muitas vezes também temos dificuldade com isso. Somos tentados a olhar para a simplicidade do que é o culto na nova aliança, não é? Nós não estamos vendo Deus aqui, e muitas vezes somos tentados a entender que não temos garantia nenhuma e nos impressionamos com o que o mundo mostra. Mas a verdade e aquilo que é a fé verdadeira da igreja
nos diz de maneira muito clara que ainda que nós não venhamos enxergar nada aqui e que tudo que fazemos pareça muito simples, pessoas sentadas em cadeiras e um homem falando com uma Bíblia aberta, tudo isso, irmãos, não é em vão. É um trabalho para aquele que é a nossa própria garantia de entrar no céu, de entrar na presença de Deus. É essa a realidade. Foi isso que Estevão, o primeiro mártir da igreja, o jovem diácono Estevão, ele contemplou pela fé. Em Atos 7 e 55 e 56, nós lemos: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Foi o que Estevão viu. Essa é a verdade e segurança da igreja de Cristo. Essa é a nossa garantia e benefício que nós temos de uma morada eterna e gloriosa. E é nisso que nós temos que nos apegar. Não confiar em coisas que vemos, porque são todas perecíveis, mas nos agarrarmos à revelação de Deus, a essa verdade tão profunda. Por fim, irmãos, Cristo nos deu o seu Espírito Santo como garantia segura. Ele morreu e ressuscitou, mostrando aos seus discípulos que a sua obra foi completa. E como nós vemos em Atos capítulo 1, ele subiu aos céus à vista de seus discípulos. Os seus discípulos testemunharam a sua subida. Eles viram Jesus Cristo subindo aos céus e sumindo nas nuvens. E os anjos já deixaram claro para eles, porque eles estavam olhando para os céus. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, virá do mesmo jeito. Ele também virá do céu. Então nós temos como testemunho e firmeza a ressurreição de Cristo. O fato dos apóstolos terem testemunhado a sua subida aos céus. Nós temos toda uma teologia bíblica que demonstra essa verdade, que explica aquilo que nós jamais podemos alcançar por conhecimento comum. Temos tudo isso garantido em Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, verso 16 e 17, nós lemos. João 14, versículo 16 e 17. Lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não vê, não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, que Ele iria rogar ao Pai. Quando é que Ele roga ao Pai? Quando Ele sobe aos céus. Lá em sua intercessão por nós, como advogado e sumo sacerdote, de lá Ele enviou o Espírito Santo para nós. Foi quando Ele subiu aos céus e ordenou aos seus discípulos, como nós lemos em Lucas 24 e 49, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Fiquem em Jerusalém aguardando a descida do Espírito Santo. De lá Ele enviou o Espírito Santo. E o que Jesus diz em Lucas 24 e 49 diz respeito justamente ao que os profetas disseram, o que eles profetizaram sobre a obra de Deus que viria sobre o povo. Em Ezequiel 36, versos 26 e 27 nós lemos: promessa de Deus para o seu povo, para Israel: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ouçam a palavra do Senhor: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa é a promessa que Deus deu ao seu povo. Eu derramarei sobre vocês o meu espírito. Como Ele diz aqui, eu colocarei o meu espírito dentro de vocês. Essa foi a promessa dele. Algo também demonstrado em Joel, capítulo 2, quando nós lemos: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Versículo 28 de Joel 2. Era disso que Cristo estava falando, irmãos. Essa era a promessa feita por meio dos profetas, e isso foi cumprido de maneira perfeita. E quando Jesus enviou do céu o Espírito sobre a nossa vida, nós recebemos finalmente o testemunho, a bênção de sabermos que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas o próprio testemunho do Espírito Santo em nós, de que nós somos filhos de Deus. Deus, Ele coloca essa garantia não somente no testemunho de Cristo ressuscitou e subiu aos céus, mas Ele coloca essa garantia dentro de nós também. Ele testifica conosco. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, nós lemos: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma garantia segura. É a consciência que Ele nos dá de que nós pertencemos a Ele, de que nós somos seus filhos. É o testemunho que você tem. Eu lembro que no período da história da igreja, quando, por exemplo, John Wesley, ele tinha problemas com relação a isso, porque ele era muito esforçado e acreditava na salvação pelas obras. Ele não conhecia a graça de Deus, ele teve uma criação familiar muito esquisita. O seu pai era pregador também, e ele era muito incisivo em ensinar que o homem tem que fazer para ser salvo. E quando John Wesley conheceu os moravianos, em suas viagens missionárias, o que ele pôde perceber é que as pessoas que conheciam as doutrinas da graça, que confiavam na obra salvadora de Jesus Cristo de maneira perfeita, eles tinham paz. E a resposta deles para John Wesley, que não tinha paz alguma, mesmo sendo um cristão, era que eles tinham testemunho dentro de si. Eles sabiam que eram filhos de Deus. Eles tinham testemunho da Escritura, mas eles tinham o próprio testemunho do Espírito Santo na sua própria vida. Eles sabiam que eram filhos de Deus. E era o Espírito Santo que levava eles a confiar em tudo que a Bíblia revela. Isso é a verdadeira fé. A garantia segura, irmãos. Cristo está no céu e Ele é a nossa garantia, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. E é pelo Espírito Santo que temos a promessa cumprida de que temos um novo coração. Nós estamos no processo de transformação. E a nossa vida e testemunho como igreja, como cristãos, vai tornando-se cada vez mais a evidência para a nossa própria consciência de que nós estamos sendo transformados, de que nós pertencemos a Deus. Quando você se esforça para obedecer o Evangelho, Deus com isso está te ensinando que você é filho dele. Porque uma pessoa que não ama a Deus, que não tem o Espírito Santo em sua própria vida, jamais se esforçará para de coração obedecer o Evangelho. Jamais se esforçará para demonstrar gratidão obedecendo o Evangelho. Temos um novo coração e isso é dado pelo Espírito Santo. É o que Deus prometeu a Ezequiel, por meio de Ezequiel e Joel, que está sendo cumprido em nossas vidas. É o testemunho, e como Paulo vai falar em Romanos 8 ainda, nós, apesar de sermos fracos, nós somos os primeiros frutos do Espírito. Os primeiros frutos do Espírito. Nós somos essas primícias. Nós somos o início do novo céu e nova terra. Nós estamos vivendo agora, pelo poder do Espírito Santo, no antegozo, na antecipação, em algo que é apenas o início daquela vida maravilhosa que teremos quando Cristo vier. É isso que Ele nos ensina, com esse novo coração. Temos também a convicção de que somos filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é um poder que nós recebemos. Ninguém se afilia a Deus como se Deus fosse um partido. Se filia a Deus. Na verdade, é um poder que recebemos pela fé. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13 nos testifica isso. O Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus.
e recebemos um poder que evidencia ainda mais essa transformação. Nós recebemos pelo Espírito Santo o poder de buscarmos as coisas do alto. Os ímpios não estão nem aí para Deus, né? Deus é apenas uma figura religiosa histórica. Cristo é assim para eles. Mas nós, pelo poder do Espírito Santo, recebemos nesse sentido a bênção, o poder de buscarmos as coisas do alto. É isso que aprendemos na palavra em Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4, quando lemos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 1 ao 4. Esse é o poder que nos foi dado pelo Espírito Santo. O poder de buscarmos as coisas do alto. Você só tem essa conexão, você só pode fazer aquilo que Estevão fez, de olhar para o céu e lembrar que o teu Redentor está ali, e buscá-lo por causa da obra do Espírito em sua vida, do Espírito que foi enviado quando Cristo subiu às alturas e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ressurreição que temos, espiritual, com Cristo, é obra do Espírito Santo. Se você então é um cristão que nasceu de novo, ou seja, você não é apenas um cristão de nome, mas você de fato nasceu de novo, há uma nova vida e uma natureza crescendo em você, uma natureza santa crescendo em você. Se há semente santa na sua vida, que vai te levando dia após dia à obediência de Cristo, que pelo poder do Espírito te molda a imagem de Cristo todos os dias da sua vida, é porque de fato Deus te deu esse poder de ser um filho de Deus e de buscar as coisas que são do alto. Essa é a realidade, queridos. As coisas do alto não significam que são coisas meramente espirituais, separadas das coisas terrenas, mas na verdade tem a ver com tudo aquilo que vem de Cristo. Tudo aquilo que vem de Cristo. Nós, como cristãos, não podemos entender a vida de maneira dicotômica. Nós não podemos separar nesse sentido sagrado e profano. Veja, o que estamos fazendo aqui é sagrado, então aqui tem temor e reverência. Nós não vamos mentir aqui, não é? Nós não vamos pensar mal aqui, mas quando terminar o culto, quando o pastor diz amém, então lá fora estamos num momento agora profano. Podemos ter um pouco mais de liberdade por causa do que nós queremos. Não existe isso para um cristão verdadeiro. Tudo que vem de Cristo, tudo, não é? Os benefícios espirituais e terrenos vêm dele, e tudo isso deve ser santo. Tudo isso de fato deve glorificar o nome dele. Então ouçam, irmãos, mais uma vez, o testemunho e as últimas palavras de quem creu, de quem confiou de fato no Senhor, nessa verdade do benefício de Cristo estar nos céus por nossas vidas. Eu vou ler mais uma vez o texto de Atos 7, quando diz: mas ele, Estevão, né, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, 55 ao 60. Essa é a fé que Deus nos deu. A confiança, a segurança de que o nosso Cristo está no céu, de que Ele é o nosso representante. E foi para Ele que Estevão olhou na hora da sua morte, na hora da sua perseguição, na hora da sua tribulação, quando ninguém deu crédito ao que ele estava pregando, quando a multidão se enfureceu e odiou a verdade na boca de Estevão. Ele não clamou a outro, mas ele olhou para o céu. Ele viu ali a glória de Deus. Ele viu o Filho do Homem
aquele que era o objeto ou o alvo de sua fé, aquele que foi pregado pelos apóstolos, ensinado como doutrina, como verdade, como aquele que está de fato vivo. Ele confiou nisso e Deus lhe deu uma visão maravilhosa. Da mesma forma, então, irmãos, quando estivermos sendo afligidos, quando estivermos sendo tentados, quando percebemos as nossas fraquezas em evidência, quando nos sentimos de fato perseguidos, quando estivermos mal neste mundo, quando vier a angústia no nosso coração, porque virá, nós estamos sujeitos a isso, nós também, assim como Estevão, temos que manter firme essa confissão, lembrar onde nosso Cristo está, e então, olhando para o céu, também lembrando que Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que venhamos buscar as coisas do alto onde Cristo está, que venhamos de fato confiar no poder de sua ressurreição, que venhamos confiar na garantia que Ele nos dá, que venhamos também ter essa visão maravilhosa de lembrar que o nosso Senhor vive, que o nosso Redentor está vivo, está assentado no trono, sendo a nossa garantia, porque é o nosso advogado perfeito, o nosso sumo sacerdote eternamente, não é? E que pelo poder do Espírito Santo nós podemos confiar em todas as coisas. Temos a certeza de que somos filhos de Deus, guardados. Essa foi a fé do jovem diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã.